sou Adilson Cabral, professor do curso de Comunicação Social e dou disciplinas ligadas à área de publicidade, política de comunicação, governança da internet, entre outras coisas. É o seguinte, eu escrevi ele com a Cíntia Pires, na época ela estava fazendo mestrado no programa de pós de mídia cotidiano, e eu já venho de uma discussão já bem antiga, desde a época de estudante, na verdade, sobre radiodifusão comunitária. E ela veio com uma discussão de colocar a discussão da comunicação comunitária, e mais especificamente radiodifusão comunitária, em relação a novas plataformas relacionadas a mídias sociais. Ou seja, a radiodifusão comunitária ela está trabalhando a partir do espectro eletromagnético, ou seja, sinal aberto de som, que é rádio, ou de som e imagem, que é TV. Quando a gente está trabalhando no contexto a partir da internet, a partir das mídias sociais, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, as iniciativas em torno dessas experiências, elas se apropriam das novas tecnologias, ou seja, das mídias sociais, para também prolongar, para também compreender esses espaços como plataformas da veiculação dos seus conteúdos e, portanto, também da socialização dessas experiências que eles desenvolvem, dos temas que abordam, das relações mais próximas com a comunidade, que passam também por essas mídias sociais. Então, a radiodifusão, ela é compreendida como um espaço meio escanteado, meio descolado da mobilização de interesses da comunicação comunitária, porque é caro do ponto de vista da manutenção, é juridicamente complicado, principalmente do ponto de vista das rádios comunitárias, né, que tem muito problema assim, com a questão da criminalização, com a questão de multas, mas também da TV comunitária, porque acaba sendo uma produção mais intensa. Ao mesmo tempo, ela é uma demanda necessária por parte da sociedade. E principalmente por parte dos ativistas dessas iniciativas de comunicação comunitária. Então, ela não é exatamente para ser abandonada, mas ela também não pode ser aquela amarração do tipo é a plataforma ideal para articular as pessoas. Ela precisa ser compreendida de uma forma integrada e aí compreendê-la não apenas como a plataforma possível, mas em articulação, em sinergia, em convergência com as mídias sociais. O Estado ele precisa garantir espaços que viabilizem pluralidade e diversidade na ocupação do espectro, ou seja, o espectro eletromagnético, quando a gente está falando de radiodifusão, a gente fala desse bem que é do Estado, ele não é meu, não é seu, ele não é da Globo, ele não é da Record, ele não é também da Oi, ele é do público. E o Estado é o gestor desse bem público. O Estado precisa garantir a pluralidade e a diversidade no uso, ou seja, que sejam muitos e sejam diversos os atores que têm iniciativas outorgadas pelo Estado para funcionar. A Constituição ela trabalha em três, eles chamam na Constituição de sistemas, eu acho que é um termo que é equivocado, mas é o termo constitucional. São sistemas, ou seja, existe um sistema que é estatal, um sistema que é público, um sistema que é privado em relação à distribuição desse espectro. Dentro dessa distribuição, é preciso pela via constitucional, trabalhar com a referência da complementaridade, mas não existe uma legislação, um refinamento do texto constitucional que defina o princípio dessa complementaridade. A gente não sabe se é 50-30-20, a gente não sabe se é 40-30-30, ou se é o que vários países na América Latina chegaram a trabalhar, 1/3 para cada, 33%. O Estado precisa ser o gestor dessa ocupação desse espaço eletromagnético entre os atores que desejam para garantir a afirmação da comunicação de forma democrática como direito humano, ou seja, que as comunidades interessadas dispostas em desenvolver rádio e TV comunitária possam usar, que o próprio Estado seja capaz de desenvolver
uma produção, uma comunicação pública de qualidade em relação com a sociedade voltada para o interesse público, também é papel do Estado. E garantir um sistema privado que seja enquadrado em uma regulamentação que seja capaz de oferecer parâmetros para a sociedade daquilo que as empresas podem ou não fazer em relação às suas concessões. Ela estava muito relacionada ao desenvolvimento da dissertação da Cíntia Pires, né? Também em relação ao que eu já vinha trabalhando do ponto de vista dessa discussão sobre políticas de comunicação. Então, para além da pesquisa bibliográfica e documental, teve muita também análise de mídias sociais, que depois desembocou no trabalho de dissertação dela, mais detidamente relacionado ao canal comunitário TV a cabo de Niterói e a uma experiência também similar em Caxias TV. Justamente esse acompanhamento das mídias sociais, uma tentativa de conversa, de acompanhamento do processo de produção desses conteúdos, mas que realmente era afetado por conta da precariedade das iniciativas, e que resultou justamente nessa análise possível, assim, a compreensão dessa necessidade de articulação convergente, né, das plataformas que se colocam à disposição, tanto as mídias sociais quanto a radiodifusão. Quer dizer, uma não anula a outra. As mídias sociais, por existirem no contexto da internet, tecnologias digitais, elas não viram a página da comunicação comunitária tradicional. Elas precisam atuar em sinergia, e foi o que a gente conseguiu comprovar a partir do uso dessas metodologias. Está havendo cada vez mais um arrefecimento dessas práticas tradicionais em favor das práticas digitais. Está havendo essa discussão de abandonar o território da radiodifusão em favor das tecnologias digitais, mas, ao mesmo tempo, e essa é uma coisa bastante nova, a compreensão da canoa furada, ou melhor, não da canoa furada exatamente, mas dos problemas que a aposta predominante nas tecnologias digitais podem proporcionar, que é justamente o controle dos dados. E o controle não só no sentido da a oferta, da exposição dos dados que são disponibilizados a partir das plataformas digitais, como também o ranqueamento e o alcance, a abrangência dos dados que são colocados. Ou seja, quanto mais a plataforma e as plataformas de mídias sociais diversas, mas que são controladas cada vez mais por menos empresas. Quanto mais elas são trabalhadas na lógica de algoritmos que são movidos à mercantilização, à monetização, menos iniciativas de comunicação comunitária têm condição de construir uma abrangência desejada em relação às próprias comunidades que dirá a sociedade em geral. Então, esses desafios, eles são mais novos. A gente não está mais se referindo apenas à dimensão de convergência tecnológica, convergência midiática, mas a compreensão de que essa tecnologia digital, ela oferece uma série de outros desafios que não estavam colocados no pacote que já era restritivo em relação à mídia convencional. Então é isso, assim, eu acho que o espaço da universidade ele precisa ser melhor trabalhado do ponto de vista da compreensão de uma comunicação mais ampla do que a tradicional. E aí, tradicional, eu não só falo do sistema analógico em relação ao digital, que precisa ser trabalhado de um ponto de vista, né, mais convergente, mais amplo, mas também do privado ou mesmo do público, que não é tão assim dimensionado também no Brasil, mas principalmente do comunitário, que acaba sendo o primo pobre, que não é dotado efetivamente de orçamento a princípio, precisa levantar a sua própria grana, verba de sustentação, seja por vias privadas ou públicas. E a universidade, especialmente os cursos de comunicação, eles não podem
abrir mão, não podem se olvidar dessa necessidade de compreensão, de visibilidade desses espaços que, se fossem dotados de políticas adequadas, efetivamente democráticas de comunicação, seriam espaços capazes de acolher aquele material que a gente forma, que são os alunos.